boa noite a todo o povo angolano de Cabinda Cunene, boa noite. Aqui está o vosso irmão Toyo no Congo. O Toyo no Congo é o pássaro que fala a partir de Londres, Inglaterra, onde ele apresenta o nosso programa chamado Ana no Congo. E nós pedimos a todo o povo angolano para poder inscrever-se e registrar-se ao nosso canal chamado Ana no Congo. A-N-A espaço N-E espaço Congo com capa. K-O-N-G-O. Ana no Congo. Povo angolano, tenho coisas para contar. E hoje vou contar uma delas. Isso é para informar o nosso povo. É, mano, que bunda, Kisiko. O pássaro do Ana no Congo, Toyo no Congo, não arranjei feitiço para aqui estar, dizer aquilo que ele está a dizer. Não precisamos, é apenas o conhecimento que nós adquirimos, que veio do Reino do Congo. Mambo e bobanga, mautokulubanga. É o nuke, quaga igulu quacamo, luto malanda. Povo angolano, aquilo que eu falo é aquilo que dói, que faz mal nos corações do povo angolano. No coração daqueles malfeitores, no coração daquelas pessoas de má fé que gostam do sofrimento do povo angolano. Mas o povo angolano, quero contar uma história hoje. A história que eu vou contar aconteceu e está a acontecer até agora. Isso é apenas para acordar o povo angolano e fazer lembrar o povo angolano que está a acontecer. E vai acontecer em Angola, porque já está a acontecer. Mas vou dar um exemplo de um país vizinho que nós todos conhecemos. A República Democrática do Congo. Mas antes de eu entrar nessa história que vou contar, quero dizer ao povo angolano, nós, angolanos, temos também nossos mulatos. Temos nossos mulatos em Angola. São aqueles mulatos que nasceram de mãe angolana e nunca soube onde veio o pai. Mas ele apenas tem conhecimento que não um branco português violou a mãe. E o branco foi, porque ele era branco, no tempo colonial. E a mãe ficou grávida. Assim que ela ficou grávida, deu luz ao nosso irmão, à nossa irmã, mulato como mulata. E ele ficou em Angola. Nós crescemos
com aquele tipo de mulatos e mulatas. Nós conhecemos, sabemos quem o nosso irmão, quem é a nossa irmã. São mulatos angolanos. Eu gostaria, um deles, chegasse como presidente de Angola. Eu apoiarei, vou apoiar mesmo aquele mulato, o mulata, 100%. Porque eu sei que ele é nosso irmão. Ele andou conosco aí descalço. Ele sofreu conosco. E ele não sabe onde o pai anda. Mas ele é branco português que esteve em Angola, que andava a violar as meninas angolanas. E a mãe dele é uma delas que ficou grávida. Temos mulatos de Angola. Era só apenas uma introdução. Povo angolano, deixa eu contar a história do Congo. No tempo de Mobutu no Congo, o Mobutu tinha o diretor do escritório dele. O diretor do gabinete do presidente Mobutu. Ele chamava-se Bisengimana. Ele era ruandês. Vou repetir o nome daquele homem, chamava-se Bisengimana. E ele era o diretor do gabinete de Mobutu. Havia também um outro ruandês no Congo, que era o procurador-geral da República durante 12 a 15 anos. Era um mulato. E aquele mulato, a mãe era ruandesa e o pai era polonês. O nome dele é Kenge Wadondo. Ele tem um verdadeiro nome dele, mas lá no Congo trocaram o nome dele, então deram o nome de Kenge Wadondo. Mas ele tem o Leon Kenge Wadondo. Mas ele tinha o nome dele verdadeiro, que o nome pai deu, o nome polonês. Aquelas duas pessoas, o outro era o diretor do gabinete do presidente, Bisengimana, o nome dele. E o outro era o procurador-geral da República, Leon Kenge Wadondo. Aquelas duas pessoas jogaram um rol importante na destruição do Congo, Kinshasa, RDC. Os belgas, os brancos, tinham plano de invadir um dia a República Democrática do Congo, que como aconteceu agora. E faziam o quê? Como na altura havia a universidade chamada Urvanium no Congo, e não havia a universidade em Ruanda como Burundi, então o bélgaro pegava ruandês e burundês, mandava no Congo para estudar naquela universidade. No mesmo tempo, no Congo, tinha o diretor do gabinete do presidente e o procurador-geral da República. Então, havia um fundo desbloqueado que caía na mão daquelas duas pessoas para ajudar todos aqueles ruandeses que vinham estudar no Congo na universidade, e quando acabar o estudo, dava-lhe documento da residência como residente no Congo, e eles arranjavam emprego para aquelas pessoas como residente. Então, arranjava empregos, por exemplo, internacionais, da ONU, coisas assim. E eles também, depois de conseguir dinheiro, faziam entrar ruandês no Congo, que ia estudar na universidade, e depois dava-lhes documento e arranjava
emprego para aquela gente, para poder entrar nas empresas, conseguir postos grandes. Isso assim foi a infiltração dos ruandeses no Congo. Isso já era no princípio. No princípio. E depois, alguns foram parar no norte do Congo para trabalhar naquelas empresas mineiras. E assim, depois da queda do Abiyarimana, então aquela ameaça vão entrar de novo para ficar naquelas áreas do norte. Mas em Kinshasa já havia pessoas implantadas nos postos. No Unesco, no governo, no tribunal, havia sítios aí. Começaram já a ocupar posto no Congo. Para que Congo Democrática chegasse hoje na situação que eles encontram neste momento. A preparação foi pouco a pouco, pouco a pouco. Povo angolano, hoje, Ruanda chega a invadir o Congo, ocupa o Congo, e o Congo encontra-se nessa situação. E a negligência. Mobutu tinha brancos como amigos, belgas, mas não eram amigos, eram pessoas que lhe comiam por trás. Epa, meta aqui esse homem que estudou, ele é ruandês, vai te ajudar. Mas trabalhava para tirar as informações, passar nos brancos. Para dizer a ele a vida verdadeira do presidente do Congo, na altura Mobutu. Hoje, o ruandês ocupou o Congo Democrático. O povo a sofrer, a chorar, a andar o mundo inteiro. A mesma coisa está a acontecer em Angola. Em Angola, o José Eduardo dos Santos foi escolhido pelo português, pelo branco. Infiltrou-se no MPLA. Alguns infiltraram-se na FNLA. Aquela gente estavam a trabalhar com a ordem do português. O que vai acontecer? O José Eduardo Santos vai virar presidente de Angola depois de ter morto o Agostinho Neto. O branco não gosta que o filho da terra, um verdadeiro filho da terra, ficasse presidente em África. Nunca aceitaram isso. Nunca gostaram. Porque aquele africano pode virar contra eles. Porque aquele africano pode mostrar o amor da pátria e defender a pátria como se deve, e eles perderam os interesses deles. Então, no plano do branco, sempre foi bom ter um africano que é do outro país ser presidente da tua terra, ou do teu país. E Angola, o José Eduardo Santos jogou o branco depois aí na cabeça de Angola. E ele começou a puxar procurador da República, um branco. Nós não soubemos se ele caiu do céu, caiu da onde, para ser procurador da República. O primeiro procurador da República, o preto, o velho Domingos Cololo, só fez lá 1 ano e tal, logo lhe tiraram, meteram um branco.
porque é angolano. Não sei se é coincidência com a República Democrática do Congo, não sei. Na cabeça da República, um estrangeiro durante 43 anos no poder. Quem é o José Eduardo Santos. Se você entrar nas Forças Armadas, você vai ver na presidência cabo-verdiano, angolano. Ele dá candidatura no Cabo Verde, falha da presidência, mas em Angola ele é o general, a cabeça do armamento, da inteligência. Não sei, em Angola. Povo angolano, é difícil explicar isso. Mas a situação é essa. Desculpa, devido às vezes as pessoas chamam. É difícil. Mas a situação de Angola vai virar como a situação do Congo. Em Angola, como acabei de dizer, a Isabela, que não tem nada a ver com Angola. Mulata, que nasceu na Rússia, vai virar diretor da Sona Angola e ela vai levar tudo. Ministro, não sei, dos petróleos, que são cabo-verdianos, santomês, muita gente em Angola, que ocuparam grandes postos, não tem nada a ver com Angola. E aquelas pessoas nunca vão defender Angola. E nunca defenderão Angola. Nunca defenderão Angola porque não tem interesse. Mas é um buraco de se enriquecer e eles vão aproveitar. Catanguês não tem nada a ver com Angola. Mas, povo angolano, posso vos dizer, o futuro de Angola vai ser mal. Porque Bakongo vão sair um dia de Angola. Cabinda, o Wish, Zaire vão um dia sair de Angola. Porque aquelas terras pertencem a eles. E vocês vão ficar com outras partes. Não sei se dos Santos e a família deles, qual é a província que eles vão escolher, não tenho muita certeza. Não sei o Copelipa e o Dino Matroço, qual é a província que eles vão escolher, não tenho muita certeza. O presidente da equipa do futebol, o Bento Kangamba, não tenho muita certeza qual é a província que ele vai escolher para ficar. Talvez ele vai dizer de Malange, como fez o Jean-Jacques. O Jean-Jacques que jogava basquetebol e catanguês. Povo angolano, muito desculpa, porque muitas vezes quando fizemos qualquer coisa aí, às vezes em quando entra chamada aqui e acolá, e pronto, aceitamos isso. Então, quando estou a falar dos catanguês, por exemplo, o presidente da equipa Copos Corno, não sei qual é a província que ele vai escolher, talvez vai escolher Malange, mas o Jean-Jacques, que jogava basquetebol, era catanguês. E pronto, todo mundo sabia que o Jean-Jacques era angolano, a jogar basquetebol no 1º de agosto, a jogar na seleção angolana, a viajar com documentos angolanos. E hoje, houve um momento, eu vi ele na Suíça,
a representar o Ministério do Desporto. Ele que não tem nada a ver com Angola, que é congolês catanguês. Então, se nós, Bakongo, sairmos de Angola, tirar a nossa província do província do Zaire, Uíge e Cabinda, unirmos, fazer em outro estado. Porque eu pergunto os catanguês que entrar em Angola, qual será a província deles que eles vão escolher? Porque são estrangeiros. A família dos Santos e aqueles que fazem parte da vida deles, que estiveram no poder, qual é a província que eles vão escolher? Porque eles não têm terra em Angola. A Isabela, qual é a província que ela vai escolher? Não sei. Então, aquela gente que hoje fazem parte do governo angolano, talvez na presidência, a gente diz que o João Lourenço é do BIE, não sei de onde, mas eu acabei de dizer, o branco não gosta o verdadeiro filho da terra na presidência da República. Não gosta muito. Para eles é perigoso, é perigo que está aí. Então, os catanguês cabo-verdianos, no Ministério da Defesa, na Segurança do Estado, no tribunal, um branco como Procurador-Geral da República, isso é perigoso. É muito triste que aconteceu no Congo, também está a acontecer em Angola. E se nós tivermos um presidente dinâmico, por exemplo, as eleições estão neste ano, se o povo levantar, tirar aquela gente do poder e meter aí um angolano verdadeiro, um patriótico, digo-vos que Angola vai mudar. Vocês viram o Kyungu, o presidente dos catanguês no Congo Democrático, vai ficar doente, ele foge aonde? Foge em Angola, onde que ele vai morrer. Mas ele não precisava vir em Angola, ele estava no país dele, ele ia em Kinshasa, apanhava avião para a Europa, para tratamento. Ele não fez, ele vai fugir em Angola, para tratamento em Angola. Não, ele veio porque ali tem pessoas de confiança da terra dele que andam na terra alheia e que estão a se preparar porque no futuro um deles vai ser substituído como presidente da República de Angola, como sempre o branco fez, como sempre o branco faz. E neste momento temos muito estrangeiro, catanguês na presidência da República, catanguês no posto nas empresas. São lugares para angolanos, como dizia o falecido Dr. Jonas Malheiro, Savimbi. Angolano em primeiro lugar, angolano no segundo lugar, angolano no terceiro, angolano no quarto, no 15º, angolano, 36º, é angolano. Na última posição é estrangeiro. E os ruandeses que encontram na presidência da República, os ruandeses que são vice-presidente, por exemplo, ou que são ministros, eles resistem à entrada de todo ruandês e dão fundo, como fizeram no Congo. No Congo, isso aconteceu. Duas cabeças grandes, o diretor do gabinete do presidente da República, Mobutu, na altura, Bisengimana, e o procurador-geral da República do Congo, o Leão Congo Adondo. Recebiam fundo e mandava vir pessoas a estudar na universidade
E esse tinha sítio onde que ele ia receber dinheiro. Fazia bom estudo e dava-lhe documento e eles arranjavam emprego para ele, em vez de regressar. Ficava já e eles também começaram a receber outras pessoas no Congo. Em bons postos do Congo, do fundo de muita coisa, segredo, segurança, havia ruandeses já há muito tempo. E quando viram que não estão prontos, vão dar sinal, e isso onde vão vir com a ideologia do Kabila, o pai, Joseph Désiré Kabila, o pai, para vir com o ruandês tirar o Mobutu no poder. Bem planejado, levou tempo. E o caso de Angola, o José Eduardo dos Santos fez 43 anos no poder. Quantas pessoas ele formou que são estrangeiros? Filhos, filhas, família deles, não sei o quê, estudaram na Inglaterra, França e Estados Unidos. Estão a regressar para ocupar lugares. O João Lourenço, de repente, vão tirar o poder e vão entregar no João Lourenço. Nós não soubemos, na verdade, a nacionalidade do Lourenço. Nós não soubemos. Ele podia lá estar a jogar a jogada do Bissengimana. Nós não soubemos. O José Eduardo Santos nos mostrou isso. Saiu de nada, vai parar o ministro do Plano, vai parar, não sei, e vai parar como presidente da República. Presidente da República, ele regressou. Porque na Europa, se morrer na Europa, ele não terá lugar. Se ele morrer ali e trazer aqui, o povo são capazes de deitar pedras, de não deixar aquele óbito, porque vai criar confusão em Angola. Sinceramente, os que fazem análise, que estudam a situação do Santos e a família dele, a política angolana, são mesmo espertos, estudam muito bem, viram que não. Seria melhor do Santos regressar, ficar em Angola. Se ele morrer, as pessoas vão habituando a ver-lhe, e como MPLA são bons criar mansões e não sei o quê, então vão criar a história que vai levantar a honra do José dos Santos. Se ele morrer, para ser enterrado em Angola. Mas vai ser enterrado onde? Ele que não tem terra. Não vamos dizer que não, vou ser enterrado em Samizanga. Não sei. Povo angolano, estou apenas a falar da verdade de Angola. Muitos não vão gostar daquilo que estou a dizer, mas estou a dizer a verdade. Angola chegará na posição que encontra a República Democrática do Congo. Precisamos mesmo de travar o MPLA, de travar todos os pastores que colaboram com o MPLA para dar os votos no MPLA. Todos os inimigos não podem continuar a viver. Porque quando o inimigo está parado, ou para o inimigo, ou fazem algo no inimigo, é o fim da história. Quando deixamos as pessoas de continuar, porque já lhe tiramos, ele já não faz parte, agora está livre. Tiramos onde saiu o buraco. É mentira. Lhe tiraram do posto comunal, mas a cabeça ainda está lá.
ele ainda pode influenciar outras pessoas e acontecem coisas. Vocês sabem o que deve ser feito naquelas pessoas que são inimigos, infiltraram-se. Vocês têm certeza o que deve ser feito. Não gostaria de dizer isso, mas vocês, quando estão a lutar com o inimigo, não dão um passo. Acaba com o inimigo antes da ferida espalhar-se. Precisa limpar com álcool, álcool, meter medicamento, se for para tapar, vão tapar. É o caso do povo angolano. Se não formos atentos, vamos sofrer como sofreu o congolês. Hoje ficaram escravos. Estão espalhados o mundo inteiro à procura. O branco não deixará que o verdadeiro angolano chegasse naquele posto da presidência da República. E ali precisamos um verdadeiro angolano. Não precisamos de um angolano que porque nasceu cá, cresceu cá. Não. O filho do leão é leão, o filho do jacaré é jacaré. Se você, catanguês, fez filhos e você quer que teus filhos fiquem na presidência, não. Teus filhos vão ficar presidente na tua terra. E são pessoas que fazem confusão se vocês deixarem aquelas pessoas. Então, porque não haja confusão, você acaba com os pais e as mães, o nome já não existirá, a família já não existirá. Aquilo será o fim das coisas. Mas se vocês deixarem, a ferida vai crescer. E a ferida de Angola vai crescendo. E estou apenas a informar o meu povo. As eleições são este ano. Se nós perdemos o MPLA continuar, então pronto. Angola diretamente entrará na fase do Congo. Eu sei que temos também angolanos nas tropas, no governo. São poucos, 3, 4. A maioria são estrangeiros. E o povo angolano levanta de uma vez. Se vocês levantarem, tirar esse povo, isso vai facilitar também acabar com o resto dos inimigos que são infiltrados. Abraço a todo o povo angolano. É apenas uma opinião para o povo refletir. Boa noite a todo o povo angolano, com muito amor.